Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Os que encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam misericórdia. Eu espero você achar. O Evangelho de Lucas é o 42º livro da Bíblia Sagrada. É o terceiro livro do Novo Testamento. Está escrito assim: eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Não, os crentes ou estão desligados ou não entenderam. Eu vou ler de novo. Eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Esse é o povo que eu queria ouvir. Coloque a Bíblia no banco, coloque em cima da cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Pegue na mão do seu irmão, feche seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te glorifico novamente. Eu te exalto porque o meu espírito está atrevido nessa noite. Esta será uma daquelas noites em que pegaremos o diabo pelo chifre e vamos esfregar o focinho dele no chão. Esta é uma daquelas noites que Londrina estava precisando e aguardando. Nesta noite eu não aceito derrota, não aceito falhas, não aceito possessões, não aceito concessões de Satanás. Esta é uma noite em que o seu Espírito tem domínio sobre nós. Eu quero começar a profetizar nesta hora que ao redor deste ginásio, num raio de 5 quilômetros quadrados, eu vou dar a estes seres desencarnados 5 segundos para se mudarem de Londrina, porque se não saírem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai abalar este lugar. Senhor Deus, eu te faço agora um pedido de cunho espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre este ginásio agora, e manda do céu para este lugar uma comitiva angelical. Eu quero pelo menos 8 serafins aqui neste ginásio agora. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, eu quero 8 anjos de fogo aqui agora. Eu quero 2 aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 do lado de fora do ginásio para guardar a entrada e a saída dos santos. Quero 4 anjos de fogo sobrevoando a nave deste ginásio agora. Nave e galeria. Que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora. Ei, ei, narala marasoi pai bem do corabanaie. Inorobasuri pereshika mamaramalabatorin de keranaragasuri kandaramagai. Eu quero que todos os crentes que estão de pé agora nesta batalha, que falam em línguas estranhas, meu Pai, comecem a orar em outros idiomas. Agora, eu quero um coral de línguas estranhas neste lugar. Quero um coral de adoração espiritual. Agora! Yamandarawende surikama para toroshini handerelege surikamara lamagara nagai. Aleluia. Senhor, tu não precisas de mim aqui para curar. Tu não precisas de mim para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente. Mostra a sua onipotência para os paranaenses e a todos os que estão aqui nesta noite.
em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Solte a mão do seu irmão, levante um dedo de profeta para cima comigo. É uma conferência profética, portanto, entre nesse espírito. Levante um dedo de profeta para cima. Aponte o dedo no nariz do irmão que está do seu lado, com carinho e respeito. Aponte o dedo para ele. Olhe nos olhos dele e diga: escute aqui, cidadão. Eu vim aqui nessa noite para receber poder e autoridade. Não entre na minha frente, não ria de mim, não deboche, porque eu vou liberar todo o meu sentimento para Deus. E tenho certeza que Deus liberará toda a sua autoridade sobre mim. Quem acredita naquilo que acabou de pedir aqui, dê um grito de glória a Deus. Abrace o seu irmão e diga para ele: é hoje. Tome o seu assento, glorificando ao Rei dos Reis e aplaudindo a Jesus de Nazaré. Tome o seu assento. Me empreste a sua mente e o seu coração agora. Isso. As crianças arrumem um lugarzinho para se sentarem. As pessoas que estão chegando, pode sentar na escadaria mesmo. Você só pode conversar agora com o Espírito de Deus. Olhe para mim, senhoras e senhores. Tem alguns meses que Deus tem me incomodado. Isso começou no dia 31 de dezembro do ano passado. Faltavam 10 minutos para meia-noite. Eu estava na minha igreja lá na cidadezinha de Orlândia. Estávamos de joelho no púlpito da igreja, orando e intercedendo a Deus. A igreja toda de joelhos, e a minha oração era uma oração contrita. Era uma oração de choro. Eu dizia: Deus, eu estou cansado de lutas, de perseguições, de calúnias. Porque quanto mais você se envolve com o reino, mais lutas e problemas você vai ter na sua vida. E eu dizia a Deus que estava cansado, porque os problemas atingiram a minha família, atingiram as filhas, a esposa. E eu dizia: Pai, eu queria pedir uma trégua, porque esse ano de 2003 foi um ano triste para a minha vida. Queria esquecê-lo. E enquanto eu orava assim, o doce meigo Espírito contou para mim um segredo. Segredou no meu ouvido assim: filho, escreve e conta. 2004 não será um ano comum para a minha igreja. 2004 será o ano da restituição da minha glória. Será o ano da restituição dos dons espirituais. Virá sobre a terra uma avalanche de milagres. Virá sobre a terra uma avalanche de poder. E o reino das trevas ficará abalado. E o meu reino crescerá e prosperará na terra. Quantos acreditam nesse tipo de palavra? Então adore e grite aí, dê glória ao nome do Senhor. Quando eu estava me levantando, quando terminamos a reunião, fomos abraçar os irmãos, Jesus usou alguém e falou no meu ouvido assim: vou lhe dar uma revelação na palavra que vai abalar o reino das trevas e vai encher a minha igreja de sabedoria. Eu quero que você abra a sua mente para viajar comigo neste espaço de tempo aqui. Lucas 10 e 19 não é um texto comum. É um texto transcendental. É um texto metafísico. Eu sei que alguns seminaristas deveriam estar se perguntando: pastor, mas Lucas não é o evangelista analítico? Não é um homem da razão, que escreveu um evangelho de forma racional? Sim, era Lucas. Lucas não foi testemunha ocular de Jesus Cristo, mas ele teve a audácia de regressar pelos caminhos por onde Jesus passou e tomar notas da boca de testemunhas. E ele deixou para nós este evangelho lindo, chamado pelos gregos de um evangelho perfeito. Lucas escreveu para os gregos, um povo que sabia analisar de forma analítica a visão natural e a visão da psique humana. Lucas deixou um evangelho falando de um homem perfeito, de um Cristo perfeito. Mas ele tratou Jesus como homem, porque o grego amava o corpo humano. O grego amava malhar o seu corpo. Já nas academias havia já naquela época, e talvez tenha nascido lá, a expressão narcisismo. Pois bem, mesmo Lucas, sendo um homem racional, médico, sendo um homem dado às ciências, ele caminhou pelo caminho por onde Jesus passou, e ele anotou tudo o que ele ouvia. E eu acredito que o dia que ele ouviu o que ele escreveu aqui no versículo 19, deixou ele simplesmente abalado, porque ele não estava diante de uma palavra de conhecimento natural.
Ele estava ouvindo agora uma palavra que não fora dita por Mateus, que não fora dito por Pedro, que não fora dito por Marcos, por Bartolomeu, por Judas, o irmão de Cristo, não. Ele ouviu uma palavra da boca de alguém que disse: olha, isso eu ouvi da boca de Jesus Cristo. Eu ouvi isso da boca não de um discípulo, mas da boca de um mestre. Não de um mestre, mas na boca do mestre. E eu posso imaginar Lucas com os olhos fechados, com a caneta na mão e um papel, tentando escrever isto, e ele tentando ouvir como era a forma que Jesus havia dito. E eu posso imaginar ele ouvindo o eco da voz de Jesus, dizendo aos seus discípulos: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou audácia, eis que eu vos dou unção. Se alguns aqui se empolgaram ao ouvir a voz do pastor Marco, imagine aqueles que estavam ao lado de Jesus Cristo. Quando eu comecei a estudar este texto, eu também usei a minha mente de forma criativa, como todo pregador faz, e tentei me posicionar no meio daquele povo que estava ouvindo isso. Jesus não estava diante do mesmo público que estava com ele no Sermão da Montanha. Ele não estava falando para 5.000 homens, afora mulheres e crianças, não. Ele estava diante da sua comitiva. Ele estava diante dos seus primeiros missionários. Ele estava diante de homens e mulheres que abandonaram tudo e a todos, simplesmente para glorificarem ao Rei. Eles abraçaram uma filosofia diferente de tudo que eles já haviam visto. E eles estavam arriscando a sua vida e os seus pescoços. Eles sabiam que depois deste dia, quando Jesus estava para mandá-los pregar o Evangelho, muitos deles sofreriam perseguições, perderiam influência, perderiam família, perderiam amigos e coisas mais, porque eles iriam implantar um novo sistema filosófico. Mais do que isso, estariam implantando uma nova religião. Imagine você, se hoje nós temos dificuldade de pregarmos no mundo muçulmano, imagine naquela época pregar para judeus fanáticos. Imagine você, um homem e uma mulher, chegar diante de qualquer judeu e dizer: olha, Deus não está mais lá em cima, Ele está aqui conosco, andando nas pernas de um homem. Imagine você acreditar num tipo de fé assim. E você passou a vida toda crendo que o seu Deus era muito distante de ti, e que quando queria falar, Ele fazia trovejar os montes. Quando Ele queria dar sinais, Ele fazia fogo aparecer no céu, Ele abria mares para o povo passar, Ele fazia de tudo. E de repente você dizer: este Deus que estava lá em cima, agora desceu entre nós. Ele agora toma banho como a gente toma banho. Ele tem as necessidades fisiológicas que nós temos. Ele cansa, ele tem sede, ele tem fome. Quem é que abraçaria uma ideia dessa, se não fosse aqueles movidos pelo Espírito do Senhor? Eu tenho certeza que quando Jesus discursava diante deles, Ele olhava para eles, não olhava apenas como homem, porque Cristo não era apenas homem, Ele era homem, mas também era Deus. Como homem, Ele enxergava apenas a embalagem deles, mas como Deus, Ele enxergava o conteúdo que eles tinham por dentro. Como homem, Jesus olhava para eles e os via sorrir, os via até ficar com o olhinho brilhando, empolgados em querer sair para pregar. Mas como Deus, Ele olhava o coração deles, e eu tenho certeza que a maioria dos corações estavam desritmados. As pernas estavam bambas, estavam trêmulos, porque eles estavam agora dando um passo de fé. Estavam saindo para o escuro sem ter um candeeiro na mão, entre aspas, para tentar explicar o que é que eles fariam. Muitos sabiam que iriam, mas não sabiam se iriam voltar. O medo estava aflorado. O que os segurava ali eram os sinais que Ele havia dado. Mas mesmo os sinais, tem hora que batiam no coração deles, dizendo assim: mas outros já fizeram sinais também. E enquanto Jesus olhava isso, o diabo não perdia tempo. Tenho certeza que o diabo vinha no meio daqueles homens e mulheres que Jesus havia escolhido, e ia no ombro dele dizendo assim: você vai seguir este homem? Você vai tentar implantar o sistema dele na terra? Esse homem é de carne e osso. Um dia no barco com vocês, ele dormiu. Ele dormiu tanto que eu quase destruí a embarcação. Ele se cansou. Como é que um Deus pode ajudar vocês se Ele pode se cansar? E eu acredito, para não deixar a batalha em desigualdade, o Senhor dos Exércitos envia o Espírito Santo do outro lado. Do lado de cá o diabo diz: ele se cansou. E do outro lado o Espírito Santo diz assim: mas um dia ele disse: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho certeza que de um lado o diabo pulava no ombro de alguém e dizia assim: mas esse aí até sede ele teve.
Ele parou diante de um poço, pediu água para uma mulher, e o Espírito Santo vinha corrigindo tudo, dizia assim. Mas um dia ele disse assim: se você conhecesse quem é que te pede água, você pediria a ele uma água para saciar a sua sede, beberia desta água e nunca mais tornaria a ter sede. Eu acredito que era uma batalha entre o bem e o mal, e Jesus observando tudo. E eu imagino que de repente Jesus dá um sorriso, não sarcástico, mas de gozo, porque ele tinha um trunfo nas mãos para dar àqueles. Ele olhou para os olhos deles e disse assim: se segurem aí, porque o que eu vou falar agora vai abalar o reino das trevas. Eu, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Deus desde a eternidade, Deus que fiz a tudo e a todos, que não conheço concorrente, que não há outro Deus além de mim. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, e quando eu resolvo operar, ninguém pode me impedir. Eu imagino ele olhando nos olhos dele, dizendo assim: escutem o que eu vou dizer. Eis que eu vos dou poder. Quando a palavra de Jesus ecoou ali, eu tenho certeza que corpos balançaram, corpos se arrepiaram, e demônios saíram gritando. E deve ter demônio perdido aí no hiperespaço até hoje, porque ouviu Jesus delegar poder à sua igreja naquele dia. O que me empolga a igreja do Senhor é que Jesus não disse: eu vos dei a metade de um poder. Ele não disse: eu vos dei um poder fracionado. Não, ele disse assim: eu vos dei poder. Jesus não estava dando um conselho, ele estava usando a palavra de um rei, ele estava dando uma palavra imperial. Ele estava dizendo: eu vos dei poder. E ele explicou para que era o poder: poder para pisar sobre serpentes, poder para pisar sobre escorpiões, poder para destruir toda a obra do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Quem acredita nesta palavra de Jesus Cristo, faça barulho para que o céu ouça. Se o diabo me odeia, e eu vim descobrir há pouco tempo por que ele me odeia, eu odeio ele mais do que ele me odeia. Se ele até hoje causou medo e aflição na raça humana, fez isso de forma ilegal, fez isso porque o ser humano é ignorante acerca dos assuntos espirituais. Depois do que eu pregar aqui hoje, vai ter crente que entrou aqui franzininho, parecendo Danny DeVito, baixinho, barrigudo e feio, mas vai sair daqui hoje parecendo Arnold Schwarzenegger, vai sair musculoso no espírito. O que eu vou pregar aqui nesta noite vai abalar os alicerces espirituais da cidade de Londrina. E eu não quero que você fique com medo. Aliás, se você tem medo, dá tempo de ir para casa assistir o Super Cine ainda. Porque se ficar comigo aqui nessa noite, primeiro, você vai sair daqui simplesmente mais revoltado do que eu. E a partir de hoje, onde a planta do seu pé for posta, aquele lugar será possuído pela unção que habitará em você. Você não é comum. Eu quero que você entenda que quando Deus olha do céu para a terra nesta noite de sábado, nesta conferência profética em Londrina, Ele não enxerga osso e não enxerga carne, Ele enxerga um Espírito que está dentro de você. E o Espírito que habita em você é o Espírito do Senhor Jeová. Quem tem este Espírito da graça? Então escute. Vamos aqui tentar explicar algumas coisas que muitos crentes não ouvem em lugar nenhum. Olhe para cá. Alguma vez você se perguntou por que é que o diabo te odeia? Ah, pastor, eu sei porque eu sou crente. Mas ele já te odiava antes de você ser crente. Por isso que você veio para a igreja, porque a sua vida era uma desgraça, era uma tribulação. Alguma vez você se perguntou por que o diabo te odeia? Pergunte para o irmão do seu lado: você sabe por que ele te odeia? Olhe para mim que eu vou te explicar por que ele te odeia. Só que para isso você vai ter que abrir a sua mente e voltar no tempo comigo. Voltar numa época em que o mundo ainda não era mundo como hoje o é. Você vai sair da terra comigo, você vai sair do sistema solar, você vai atravessar a Via Láctea, vai sair do universo presente material e vai entrar no mundo metafísico comigo. Você vai ter que agora crer naquele versículo que Paulo disse: o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Eu quero que você agora abra os seus olhos espirituais para visualizar aquilo que eu visualizei. Estamos no céu agora, dê uma olhadinha ao seu redor. Luz, graça, glória, anjos cantando e adorando. Há um ser sentado no trono que emana luz, poder e graça.
o Senhor dizia assim: tu és querubim ungido da guarda, tu és uma estrela de quinta grandeza, tu és aquele que faz abalar os montes, tu és aquele que brilha e pisa sobre pedras afogueadas. Para este ser, Deus deu os seus melhores projetos. Havia outros anjos no céu, havia hierarquia de arcanjo, serafins, haviam outros querubins, mas esse era único, era belo e formoso. Pelo que eu entendo de estudante da Bíblia Sagrada, esse ser era tão poderoso que ele tinha um QG, um quartel-general, não de exército de homens, de anjos de guerra, mas de anjos de louvor. Ele era o maestro de um grande coral. Querubim ungido da guarda significa no original do hebraico aquele que guarda a adoração. Diga comigo, adoração. A função de Lúcifer era adorar a Deus e levar os anjos a adorarem também. Eu acredito que ele tinha um lugar onde ele ensaiava o coral, e não era lá em cima, era cá embaixo. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movimentava sobre a face das águas. Há um elo perdido entre o versículo 1 e o versículo 2. A ciência hoje pega a religião e nos deixa às vezes de calça nas mãos, porque diz: houve uma época, de uma era que antecedeu a era glacial, onde habitavam seres gigantescos na terra como os dinossauros. Quem tem uma mente analítica e é inteligente o suficiente sabe que a ciência não está mentindo. Existem fósseis que provam isso. Mas em que época esses seres habitaram, se a Bíblia Sagrada não fala sobre eles? A ciência diz que estes seres estiveram em extinção porque um meteoro ou um cometa saiu da sua rota e entrou na Terra, explodindo dentro dela como se fosse uma ogiva nuclear, arrancou a Terra da sua órbita, provocando maremotos, e como a Terra saiu da órbita solar, ela se esfriou e congelou, e entramos na era glacial. À luz da Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que isto aconteceu. Não quero falar aqui no mérito da questão dos dinossauros ou de homem na caverna, nada disso, mas eu sei que houve uma outra terra antes dessa que nós habitamos aqui. Porque em Isaías 45:18 está escrito: Deus não fez a terra para ser vazia. A terra de Gênesis 1:2 no original, quando diz sem forma e vazia, diz caos. Caos é destruição, desordem, é uma coisa fora da normalidade. Eu creio que aqui estava o quartel de Lúcifer, onde ele levava os anjos a adorarem a Deus. Quando a música estava pronta, eles subiam diante do Senhor e cantavam. Foi aqui que ele arquitetou o projeto contra Deus. Isaías capítulo 13:14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele arquitetou o projeto fora do céu, cá embaixo. E o dia em que ele arquitetou o projeto, porque ele se orgulhou do dom que ele tinha, do talento de adorar a Deus, ele levou com ele a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse diz isso. A terça parte dos anjos foram seduzidos por ele, e ele tentou uma batalha contra Deus no céu. Ele pensou, o infeliz pensou que podia destruir Deus. Eu tenho certeza que Deus nem do trono se levantou. Onde já se viu uma criatura tentar destruir o Criador? Isso não dá para cogitar. Deus não precisou levantar um dedo do céu, bastou ele dar um grito: Miguel! Pois não, Senhor Jeová, prepara a espada, porque o teu irmão Lúcifer se revoltou contra mim. Na batalha que houve uma batalha terrível. O Apocalipse diz que houve uma guerra no céu, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra a serpente e os seus demônios. Os anjos que caíram. A batalha foi vencida pelo nosso general, que nunca perdeu uma batalha. A vitória foi do Deus Pai. Quando Lúcifer perdeu a sua batalha, ele simplesmente foi lançado de cima para baixo. E no Evangelho de Lucas, Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. Olha aí o cometa que a ciência diz que atingiu a terra. Não foi um cometa, foi uma estrela mesmo, uma estrela de quinta grandeza chamada Lúcifer. Na queda, o impacto do poder deste anjo com a terra fez com que a terra simplesmente saísse da sua órbita, provocou maremotos e a terra foi destruída. Não me pergunte mais sobre isso, mas eu tenho certeza que os espíritos que foram enviados de cima para baixo, que caíram com ele, ficaram aprisionados neste planeta. Por isso, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ficaram aprisionados. Para quê, pastor? Até que Deus resolvesse o que fazer com o universo. Quero que você olhe lá em cima no céu, e agora não tem cântico.
Não tem música. Há um Deus sentado no trono, com as mãos sobre o queixo e os seus cotovelos em cima das pernas. Silêncio no céu. Talvez os 30 minutos que Apocalipse diz, houve silêncio no céu, porque o maestro do coral caiu. Eu imagino os anjos cordiais chegando diante do Senhor dizendo: tu queres que eu ocupe o lugar dele, meu pai? Imagino Miguel com a espada na mão, ainda suado de batalhar contra demônios. O Senhor quer que eu ocupe o lugar da estrela que caiu? Imagino o Senhor olhando para dizer: não, você é muito bom com a espada na mão. Gabriel, o cordial, o anjo do Senhor, tu queres que eu ocupe o lugar do querubim que caiu? E o Senhor dizendo: não, você é meu ministro particular de relações públicas. Tu és o meu ministro da comunicação, fica aqui perto de mim. Lá vem os serafins: o Senhor quer que nós levantemos um dos nossos irmãos para ser o ministro da adoração? Não, vocês podem continuar cantando, mas ministro de adoração no céu não vai ter mais nenhum. Silêncio no céu, e o silêncio é quebrado por um sorriso de Deus. Ilumina o céu inteiro. E ele diz: eu tive uma ideia. Aparelhem os meus carros. E o Senhor senta nas asas de um querubim e vem voando. E ele sai da sua região metafísica. Ele corta o cosmos. Ele entra pela Via Láctea, vem até o sistema solar e vem no terceiro planeta que gira ao redor do Sol. O planeta está congelado, está aprisionado, está vivendo em trevas. E então o Senhor dá um grito: haja luz! Tem cardiologista aqui hoje? Temos alguém que é cardiologista? Se tiver, deixa preparado que vai ter crente que vai quase ter ataque no coração aqui hoje. Escute. O Senhor vem alegre, para num certo canto do espaço e começa a dizer: eu estou feliz, eu quero reconstruir esta terra perdida. E eu quero construir de maneira linda, majestosa. Se era um reino mineral de pedras afogueadas, agora será um reino vegetal. Quero que haja muitas plantas, quero que haja animais que rastejem, animais que voam, animais que vivam debaixo da água. E ele começa dizendo: e tudo que ele fazia, ele usava uma matéria-prima para fazer. Quando ele quis fazer os animais, ele conversou com a terra. Ele diz assim: que a terra produza animais, que a terra produza flores. Quando ele quis fazer os peixes, ele conversou com a água, que a água produza peixes. Quando ele quis fazer as estrelas, ele conversou com a atmosfera, ele conversou com o firmamento. A palavra firmamento significa atmosfera, e a atmosfera é uma compleição de gases. Quando Deus quis fazer as estrelas, que são gases, ele conversou com o firmamento. Firmamento produz as estrelas. E ele está usando o poder criativo dele. Mas para tudo que ele criava, ele usava uma matéria-prima. Tudo que ele criava de alguma coisa. E ele criou o peixe da água, criou o animal da terra, criou a estrela dos gases. E quando estava tudo pronto, ele foi criar a melhor coisa que ele já fez. Interessante. Quando ele quis criar, ele também usou uma matéria-prima, pastor. Para criar o peixe, ele usou a água. Para criar a planta, ele usou a terra. Para criar a estrela, ele usou os gases. Quando ele foi criar o homem, ele não conversou com a terra, ele não conversou com os gases, nem conversou com a água. Ele conversou com ele mesmo. Ele disse: agora façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ah não, o duro que teve crente que nem abriu a boca para respirar. Irmão, deixa só abrir um parênteses para dizer uma coisa. Eu sou pentecostal, me perdoe quem não é. Mas se você não quer me deixar aqui entristecido, por gentileza, abra sua boca para dar glória a Jesus. Não deixe o espírito do tererê te pegar aí não, irmão. Boca de aço, língua de ferro e queixo de concreto, aqui não. Isaías disse: não haja silêncio em vós. Quem é e pode adorar a Deus na salvicidade da sua alma, jogue a mão para cima e dá glória. Levante a mão direita para o céu, agarre o ombro do seu irmão, agarre o ombro dele, agarre aí na galeria, agarre, diga: é o pastor que está mandando, agarre o ombro dele, agarre. Agarrou, pegue no ombro dele, pegue, agora com carinho, chacoalha ele até ele ficar irritado, chacoalha ele, diga para ele: escute aqui, cidadão, diga: se você ficar em silêncio mais do que 5 minutos perto de mim, eu vou pisar no dedão do seu pé. Agora então faça barulho para exaltar ao rei. Aleluia! Olhe para cá.
Agora vamos entrar em revelação. Escute. O ser humano é o único ser existente no universo que para ser criado teve duas matérias-primas. Diga comigo, duas. Diga, não foi uma. Diga, foram duas. O ser humano não foi feito de uma vez, foi feito em duas vezes. Gênesis 1 e 26, Gênesis 1 e 27. Gênesis 1 e 26, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 1 e 27, e criou Deus o homem, a sua imagem e sua semelhança. Verbo fazer e verbo criar no hebraico são diferentes. O verbo fazer significa fazer de algo que já existe. O verbo fazer em hebraico é o verbo asa ou azar. Criar de algo que já existe, de algo palpável, de algo concreto. Já o verbo criar no hebraico é o verbo bara. E o verbo bara significa criar do invisível, fazer do invisível, fazer de algo que é abstrato, de algo que não pode ser visto. Então o homem não foi apenas feito, ele foi criado. Ele foi feito e foi criado. Fazer, matéria-prima que existe. Criar, matéria-prima invisível. O homem, antes de ser feito da matéria-prima que existia, foi criado de uma matéria-prima invisível. O homem foi criado dentro de Deus, porque o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que Gênesis capítulo 1, Deus fala do projeto do homem. E só no capítulo 2 ele concretiza o nascimento do homem. No capítulo 1 ele já fala de sexo, masculino e feminino. Mas só no capítulo 2 que ele cria primeiro o homem, e depois na última parte da criação a mulher. O homem foi feito e foi criado. Primeiro criado de algo imaterial, criado do Espírito de Deus, e depois feito do pó da terra. Aí depois que Deus usou o pó da terra e fez o bonequinho de barro, aí Deus ajoelhou lá em cima daquele boneco e disse: agora eu vou pegar o que eu fiz e vou encher daquilo que eu criei. Aí Deus vai nas narinas do homem e faz assim, ó. Você vai entender hoje por que você tem fome de Deus. Por que você quer Deus? Por que você precisa de Deus? Você precisa de Deus porque você veio dele. Você veio de dentro dele. Você foi feito daquilo que estava dentro dele. Pastor, mas ninguém nunca me falou isso. Não te falaram, então escute pela primeira vez. Você saiu de dentro da boca de Deus. Você saiu do hálito do Senhor. O sopro fala de espírito. Você saiu de dentro do Senhor. Parte de Deus foi posta dentro de você. Pastor Marco, isso aí não é a doutrina do animismo, não é a doutrina do panteísmo em que tudo é Deus e Deus é tudo. Não, isso é Bíblia. O homem não tem um espírito apenas, o homem é um espírito. O homem é um espírito que habita dentro de um corpo. E eu vou te explicar por que Deus fez o corpo. Mas antes de explicar por que Deus fez o corpo, deixa eu te dizer o que significa ser imagem e semelhança. Imagem é uma coisa parecida. Quando você olha no espelho, você vê o quê? O quê? Você vê o quê? Olha para o seu irmão, quando eu olho no espelho eu vejo a minha imagem. O que eu vou falar aqui agora vai assustar você, vai deixar o diabo de cabelo arrepiado, e vai fazer muitos crentes aqui a partir de hoje se amar. Vai ter gente que tinha complexo de inferioridade e depois de hoje vai andar pela rua pensando que é o Tom Cruise, pensando que é a Gisele Bündchen. Estufa o peito, murcha a barriga, abre a mão direita comigo, bate no peito. Bate no peito, olha para o seu irmão e diga assim: olhe para mim. Diga: está me vendo? Diga: eu não sou feio, porque eu sou imagem de Deus. Diga: tem um Deus lá em cima no céu, sentado no trono, que é a minha cara.
Você é imagem. Agora se segura para poder dar um pulo do banco aí que eu vou te explicar. Só que você não é só imagem, você é semelhança. Diga para o seu irmão, sou semelhança. Agora pergunta para mim, onde, pastor? No poder, na autoridade. O poder que Deus tem no céu. Ele olhou para você na terra e disse: aqui na terra quem vai mandar nela é você. Assim como eu tenho um reino lá em cima, eu te dou um reino aqui embaixo. Você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Aleluia. Eu estou te explicando porque que o diabo te odeia. Sente, usando uma linguagem metafórica. Quando Lúcifer estava caindo lá de cima, o meu Deus pegou a mão dele e enfiou dentro do coração de Lúcifer. Enquanto ele caía, o Senhor enfiou a mão dentro dele e arrancou dele um dom que ele tinha. E disse: esse dom não é mais teu. E Deus guardou com ele. Por isso que Lúcifer ficou feio, horrível, miserável, vazio. Porque na queda ele perdeu o maior de todos os dons e talentos que ele tinha. Aí agora se prepare, porque Jesus vai tomar a sua alma agora. Olhe para mim. Quando Deus acabou de fazer Adão e Adão desperta do sono, eu imagino Deus olhando para ele e falando assim: Adão, agora eu vou te dar 2 presentes. Porque você é meu filho. É a criatura mais linda, mais perfeita. Você é a única criatura que é feita de 2 matérias. Os anjos são só espíritos, os animais são só terra. Você é espírito e é terra. Você tem 2 coisas que eles nunca vão ter. Adão está de braço aberto e fala: Senhor, qual é o primeiro dom que o Senhor vai me dar? Deus enfia a mão dentro do bolso. Isso aqui pertencia a alguém que não deu valor no poder que tinha. Com este poder você pode trazer à existência aquilo que não existe. Com este poder você terá autoridade sobre toda a terra. Com este poder você vai poder fazer uma ligação direta para mim sem passar por secretária. Com este poder você vai poder manter linha direta comigo. E Adão diz: o que é, Senhor? O que é? Deus pega aquilo que ele tirou de dentro de Lúcifer e põe dentro dele. Você agora vai ser ministro do meu louvor. Você está sentado perto de um adorador. Você está sentado perto de alguém que nasceu para ocupar o lugar daquele que caiu. Todas as vezes que Lúcifer olha para sua cara, ele se corrói de ódio, de raiva. Ele diz: o poder que eu tinha agora está dentro deste homem, está dentro desta mulher. O poder que eu tinha está dentro dessa criança, está dentro desse levita. O poder que eu tinha está dentro dele. Por isso, se eu fosse você, eu tirava o pé do chão para adorar. Meu Deus. Sente, ouça. Pastor, explica melhor. Te explico. Esse dom só você tem. Animais não podem adorar a Deus, porque não tem espírito. Os anjos podem adorar porque são espírito. Lúcifer e os que caíram com ele não podem adorar mais, porque o espírito deles está feio. Perderam o dom. Aí Deus tirou dele e deu para você. Significa que todas as vezes que você está dentro do banheiro cantando, estragando o hino da Cassiane, destruindo o hino do Matos Nascimento, mas você canta com aquela voz de taquara rachada, e você vai cantando e o corpo vai arrepiando inteirinho assim. A lágrima começa a brotar aqui, igual o meu tecladista que está chorando ali.
Sabe por quê? Porque o talento que era dele, Deus deu para você. Quando você abre a boca, Deus fica de pé lá em cima para te ouvir. Se a igreja do mundo conhecesse o poder da adoração e do louvor, não haveria mais frieza, não haveria brigas entre igrejas, entre placas e denominações, não haveriam plaquinhas de silêncio no culto. Um dia desse eu recebi um e-mail de uma pessoa muito mal-humorada, um reitor de uma universidade evangélica aí do Brasil, dizendo assim: você é desequilibrado. Ele diz: você é uma aberração. E eu mandei um e-mail dizendo para ele: por quê? Ele diz: porque eu assisti suas fitas, eu li seus livros, eu ouvi seus CDs. Você tem um poder de persuadir a massa. Você é um animador de plateia. Ele diz: você tem um poder de mexer na mente das pessoas, provocar reação psicossomática no cérebro. Eu tive que pegar o dicionário para ler. Reação psicossomática. Ele me acusou de ser um homem que tem poder de hipnotizar. Aí eu mandei um e-mail para ele dizendo assim, bem curto: o Senhor te repreenda, Satanás. Não é nada disso. Homem pode soprar, jogar paletó, gritar, pular. A empolgação, o poder não está na oratória, na voz rouca. O poder não está na extensão de voz, nos pulos e nas coisas que fazemos, não. O poder está na forma como adoramos. Adoração é uma questão de sobrevivência. E eu sei que alguns seminaristas que estão aqui devem estar se contorcendo por dentro, porque na aula de ética diz: pastor tem que ser comportado, tem que ser ético. Não pode arrancar o microfone do púlpito, nem pular, nem plantar bananeira, nem nada. Alguns pegam um sininho, alguns agora. Eu quero pregar aqui nessa noite contra os Judas Iscariotes do avivamento do século 21. Homens que vão para a televisão, que vão para o rádio, que vão para o jornal escrever contra esse barulho que nós fazemos. Eu quero dizer que eles estão mortos. São zumbis espirituais que precisam ressuscitar. Porque crente que não adora a Deus, não grita, não extravasa a sua alma, ele precisa rever os seus preceitos. Porque o infeliz, antes de ser crente, pulava num campo de futebol, pulava carnaval, gritava quando Zezé de Camargo e Luciano cantava. Agora que está na presença do rei, não pula, não salta, não grita. Sai pra lá, espírito de geladeira. Eu quero é Deus. Quem quer Deus? Aqueles que querem Deus, abram a boca e comecem a glorificar. Um dia desses, um pregador da televisão brasileira, que diz que é pentecostal, da minha igreja, apontou o dedinho para a câmera da televisão e disse assim: ó, tem um menino que prega por aí, ele diz que é avivalista, e quando ele vai orar, ele pede para Deus mandar os anjos. Ele olhou para a câmera e disse assim: daqui a pouco vai acabar os anjos no céu. Olhou e disse: pastor, se eu fosse você, não convidava ele. Quando me contaram, eu dei tanta gargalhada. Eu falei: filho do Todo-Poderoso. O cidadão deixou de acreditar na Bíblia como regra de fé. Não, pastor, é porque a gente começa a estudar. Amados, eu sou uma pessoa preparada. Eu li a Bíblia 17 vezes. Eu li 700 livros acerca da Bíblia. Eu escrevi 8 livros. Eu estudei e sou capaz de dominar quase 3 idiomas. Me sinto e me considero uma pessoa equilibrada. Quando é para usar os vernáculos linguísticos da língua portuguesa e entrar para falar com mestres e maestros, eu falo. Mas quando eu estou pregando, amados, eu libero a parte do conhecimento, mas eu nunca deixo morrer em mim a chama do Espírito. Porque avivamento é uma questão de sobrevivência. Na vida do crente, o que acontece na vida dele de mal acontece por causa de uma falha na sua vida espiritual. Falta azeite na vida da igreja, falta experiência com Deus, falta intimidade com Deus. Quantos crentes que parecem a filha do rei Saul, que olha para a porta, preparou uma festa cheia de retoque, cheia de retórica,
toda bonita, comitiva, garotas belas, prontos os garçons para servir a mesa, 3, 4 talheres ao lado de cada prato, porque o rei está vindo da batalha. E o rei, antes de vir, parou num rio, pegou a comitiva dele, colocou roupa real, colocou coroa na cabeça, o cetro vem numa mão, do lado dele vem o guarda-bandeiras, o porta-bandeiras, vem o guarda-espadas do outro lado, todo mundo em forma ereta, porque o figurino mandava assim. Só que ele estava trazendo a arca para dentro de Jerusalém. A arca não era um amuleto apenas, para a mulher do rei era só um amuleto, uma joia. Mas para o rei Davi que está chegando, ele sabia que a arca representava a presença de Deus no meio de Israel. Quando as portas de Jerusalém se abrem, a arca atravessa, Davi não aguenta. Davi salta de cima do cavalo, joga a coroa para um lado, a roupa real de outro, ele ficou seminu. E ele começou a dançar em volta da arca, começou a pular em volta da arca. Os homens do lado dele, os guardas, está todo mundo olhando, dizendo: o que a gente faz? Se o rei pulou, vamos pular também. Começa todo mundo a pular em volta da arca. Acabou, quebrou o ritual, quebrou a liturgia, quebrou a homilia daquele culto. A mulher de Davi está em cima da janela olhando, dizendo assim: que nojo do meu marido, moleque, menino, desequilibrado, fanático e tudo mais. Papai do céu estava em cima dela, olhou para ela e disse: ah é, tu acha que o meu filho é assim? Ele está cantando para mim, está dançando para mim. A partir de hoje você não vai gerar mais filho, vai ficar estéril para o resto da vida, porque tocou no meu ungido enquanto ele adorava o meu nome. Eu abro um parênteses para dizer isso aqui: se você não entende nada do Espírito de Deus, não aponte o dedo para esses que pulam, esses que dançam, esses que saltam. Se você nunca teve uma experiência com Deus, não ouse tocar neles, porque se tocar neles vai ficar estéril. É por isso que as nossas igrejas estão aí, cheias de homens, os púlpitos parecem uma vitrine de terno novo, cheio de intelecto, cheio de poder financeiro. Temos hoje ouro e prata, mas não temos mais o levanta e anda, porque as coisas de Deus não se aprendem no banco de uma universidade evangélica. As coisas do sobrenatural são reveladas aqui dentro da alma, é aqui dentro. Se você é obreiro, se você é de que igreja seja, eu convido você a adorar a Deus essa noite. Ou adora a Deus, ou não vai provar desse manjar. Eu não estou pregando só para pentecostais, estou pregando para a noiva do Cordeiro. Estou pregando sobre o modelo da igreja de Cristo que foi implantada na terra. Vou te explicar por que o diabo te odeia. Ele te odeia porque você tem dentro de você um botão que aciona os céus. Esse botão está dentro da sua garganta, e quando você abre a garganta e grita, ele faz assim, ó. É a sua goela. Tem gente aqui que não tem um centavo no bolso, pode chacoalhar de cabeça para baixo, não vai cair nada. Não tem uma arma mortal do lado dele, mas pegue um bisturi espiritual e abra a alma dele, você vai ver que dentro dele habita a essência da glória de Deus. Não mexa com esse povo. Tem duas coisas que eu temo no reino de Deus, além do Senhor: é um homem que ora e um crente cheio do poder de Deus. Quando eu vejo um daqueles pequenos, igual que eles estão lá na galeria, lá só no reteté, eu tenho medo desses crentes. Quando eles chegam perto de mim para profetizar, eu me calo, eu falo: Jesus, pode falar. Porque quando Deus olha para eles, fala assim: esses aí são meus. Levante as duas mãos para cima. Meu Pai, eu quero agora um sinal da sua presença aqui. Onde houver um crente que entendeu que é adorador, coloca na mão dele uma lira espiritual, coloca uma brasa de fogo na palma da mão dele e aquece esses corações agora. Toca com vida. Isso, pula, grita, planta a bananeira, sai correndo, profetiza, expulsa Satanás. Isto aqui é a casa de Deus essa noite. Estamos na presença do Todo-Poderoso. Deus está aqui, e Ele é tão grande que os seus pés estão no centro do moringão, e a sua face está diante dos anjos, e os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a cidade de Londrina
Meu Deus. Olhe para o seu irmão e diga aí para ele: desculpa aí, irmão. Diga para ele: desculpa aí. É que eu sou um adorador. Vai, adorador, dá glória. Meu Deus. As pessoas que não são evangélicas, as autoridades, não se assustem, viu? Aqui ninguém tomou uma gota de cachaça. Ninguém aqui injetou droga nas veias. Nós estamos cheios da presença do Espírito do Senhor. E sai da frente, Satanás. Cai fora. Sai do nosso meio, porque é tempo de avivamento. Eu vos dei poder, e você tem poder. Eu vou te explicar agora por que é que Jesus te deu esse poder. Sente mais um pouquinho. Segura aí, eu não tenho relógio aqui. Se alguém pudesse deixar um relógio aqui comigo para eu me posicionar. Escute. Muito obrigado. Tudo isso já. Sente aí. Vamos fazer uma vigília aqui hoje? Ninguém dorme aqui nessa cidade. Olhe para cá. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Sente um pouquinho. Respira fundo. Eu estou ainda na introdução da mensagem. Escute. Deus pegou e deu para Adão o primeiro presente. Diga: o primeiro presente. Não grita no ouvido do seu irmão. Diga: o primeiro presente foi o dom de adorar. Agora olhe para mim e diga assim: pastor, qual foi o segundo? Não vou falar, ninguém perguntou. Isso é revelação. Mas não grite agora, segure para ouvir a sentença. Deus amou tanto o homem que ele havia criado, que depois de dar a ele a unção da adoração, Deus olhou para ele e disse assim: olha, eu vou te dar uma chave agora. O Senhor pega uma chave grande e invisível, diz: olha, essa chave é sua. E eu imagino Adão perguntando: Senhor, do que é essa chave? O Senhor diz: essa chave é da terra. O que o Senhor quer dizer? O Senhor diz: a partir de hoje, dominai a terra e sujeitai-a. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. A partir de hoje, você, homem, vai dominar a terra e vai sujeitar ela. O diabo estava num canto, infeliz, caído, triste, se lamentando e dizendo assim: Deus nunca me deu um reino. O que Deus não deu a ele, deu a você. A terra não é um lugarzinho de você passar momentos só de luta e tribulação. A terra é sua. Quando Adão entendeu como é que é, Senhor, desculpa, eu não entendi. Eu e o Senhor vamos dominar a terra? E Deus diz: é claro que não. Deus diz: eu fiz essa terra para você, mas o Senhor não vai dominar ela. Não, quem vai dominar ela é você. Senhor, os anjos vão poder dominar a terra? Não, quem vai dominar a terra é você. Senhor, tem mais algum espírito no mundo que pode dominar a terra? O Senhor diz: nenhum espírito desencarnado pode operar na terra. A terra é um reino físico. Diga comigo: é físico. Diga: é matéria. Diga: só pode dominar a terra quem tem matéria. De maneira jurídica, o homem é o único ser legal que pode dominar a terra e viver nela. Adão deu uma olhadinha na terra e disse: eu vou morar no deserto do Saara. Sim ou não? Eu vou morar na geleira dos Alpes suíços. Sim ou não? Vou morar no Polo Norte. Sim ou não? Vou morar na parte árida da África. Sim ou não? Vou morar no meio do oceano. Sim ou não? Adão escolheu o melhor lugar da terra para morar. Ele foi morar no paraíso. Diga comigo: paraíso. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque a terra era dele.
Quem tem consciência de que a terra foi feita para ele, tem que dominar e viver do que há de melhor nela. Se Adão escolheu o paraíso para morar, deixa eu perguntar para você, onde é que você mora? Não estou falando de situação geográfica, estou falando em qualidade de vida. Tem gente aqui dentro que o único momento bom na sua vida é quando ele vai para um culto. Quando termina o culto, ele fica perdido, vou ter que voltar para casa. Quando chega a 50 metros da casa, ele começa a chorar. Porque quando entrar lá dentro, vai ver que a sua casa é um inferno. Habita em Bagdá durante a guerra do Iraque. Habita num lugar triste, de desgraça, de infelicidade, de doença, de miséria. E só habita nisso porque não tem consciência do poder que Deus te deu. Escute, sabe por que a sua rua é aprisionada? Porque você é ignorante acerca do poder que Jesus te deu. Sabe por que a sua vida é uma vida de desgraça e pobreza abaixo da média? Porque você não tem consciência da autoridade que Jesus te deu. A terra é sua, e os demônios se alimentam de ignorância. Como eles sabem que naquela rua você não tomou posse, eles tomaram. O crente não sabe o poder que está na boca dele. Eu vou te explicar só 2 exemplos. As igrejas evangélicas no Brasil passaram a vida inteira, de 30 anos para baixo, atrás, dizendo assim: a televisão é do diabo. A televisão é do diabo. O crente não pode ter televisão porque a televisão é do diabo. O crente falou com a boca dele: a televisão é do diabo. O que o diabo fez? Tomou posse. Aí hoje você não pode assistir a Globo. Os canais abertos são podres. Se deixar seu filho lá, ele vai se corromper. E a culpa é nossa, porque o ímpio não tem consciência, mas o Filho de Deus tem. Tem coisa mais bonita no mundo que uma praia? A praia foi feita para o miserável que não teme a Deus? Foi feita para os filhos dele. Só que nós não podemos ir lá, por quê? Porque nós falamos com a nossa boca: a praia é do diabo, a praia é de Satanás. Aí hoje nós não podemos ir lá, porque ele diz: não, vocês me entregaram. Aí a pior promiscuidade do mundo está lá. Você não sabe o poder que está dentro de você. Se você chegar na frente do espelho e ficar dizendo: eu sou um coitadinho, miserávelzinho, pequenininho, que vou para uma igrejinha, tenho um maridinho, um carrinho, tenho uma biblinha, vou para uma escolinha. Palavras são poder. Você está diante de um homem que tem 1,70 m de altura, pequeno, que nasceu na Vila Tatu, uma cidadezinha pequenina. Minha mãe pedia esmola na rua antes de eu nascer. Até os meus 12 anos de idade, nós morávamos em 12 pessoas em 2 cômodos. Passou o tempo, e não passou muito tempo. Hoje eu viajo o mundo inteiro. No Brasil, recebi esses dias uma listagem. Sou um dos homens que mais voam no Brasil. Voam. Eu só perco para piloto de avião, de tanto que eu voo de avião. Aí você vai falar: pastor, o senhor está sendo pretensioso e prepotente. Não, você está diante de um homem que acreditou no que leu. Eu não sou ignorante. Satanás não tem vez comigo. Pastor, mas pega leve aí, pastor, ele vai te atormentar. E eu lá tenho medo dele. Ele é só espírito, eu sou espírito e carne. O infeliz me odeia e odeia você porque ele sabe que nós temos um poder de acionar o céu a hora que quisermos. Não bastasse isso, ele morre de vontade de saber como é o cheiro de uma flor, qual é o gosto da picanha, qual é o sabor da Coca-Cola. E ele não pode, ele não sabe, porque ele é espírito. Está entendendo isso? Ele vê você feliz da vida, sorrindo. Ele vê você amando, ele vê você apaixonado. Ele não sabe o que é isso. Ele diz: por que Deus fez essa criatura desse jeito? Aí Deus olha do céu e diz assim: eu fiz ele para colocar no teu lugar, para você aprender que quem é fiel e me adora recebe tudo o que quiser. Pastor, mas os demônios... Sai para lá, ô medroso.
Um dia desse, o menino trabalha comigo, o Rafael, ele não gosta que eu conto, mas eu conto. Cheguei no escritório, quando era o escritório antigo, ele estava com o telefone na mão e estava assim, pá. Eu falei, não, sou seu pai. Ele disse, não, é pastor que eu ia falar, estou gaguejando de medo. O que foi, Rafael? Ele falou, pastor, e agora? Foi agora o que? Me ligaram lá da Bahia, sobrinha da mãe menininha da Bahia, do terreiro de Macumba. O senhor pregou lá em Salvador. 2 filhos na fé deles, lá de dentro do terreiro, aceitaram a Jesus como Salvador na sua palavra. E não estão mais indo no terreiro, não estão dando mais dinheiro no terreiro. Mas o terreiro está falindo. A mulher não tem mais dinheiro, ela ficou brava. Foi saber por quê. E ela ligou para a casa dos ex que eram do terreiro e disseram, não, agora somos crentes. Vimos um pastor pregar e descobrimos que Jesus é verdadeiro. Aí ela disse assim, qual é o nome do pastor? E eles disseram, ela foi nas bancas de CD, pegaram meu CD, pegaram minha foto, pegaram meu nome, pôs os filhos do terreiro de Macumba, tudo para escrever meu nome. E ela ligou e disse, eu já coloquei na boca de um monte de sapo o nome do pastor Marco, diga para ele que ele está perdido. Rafael olhou para mim e disse assim, e agora? Quem poderá nos defender? Eu olhei para ele e falei, comecei a rir. Ele falou, pastor, não ri não. Foi rio. Ele falou, por que o senhor está rindo? Foi porque eu não tenho medo. Eu falei, pastor, mas o seu nome está na boca do sapo. Eu falei, eu estou com pena do sapo. Porque nome de quem tem intimidade com Deus tem fogo. Quando chegar no estômago do sapo, vai dar um revertério nele. Eu não tenho medo de espírito desencarnado, não tenho medo de demônio, não tenho medo de desafio qualquer macumbeiro para provar que o Deus que é verdadeiro responderá por fogo. Quem pode acreditar nisso, glorifique ao Rei. Araxamberei torogacima marabagai. Está na hora de arrancarmos 2 títulos que deram ao diabo neste país. O diabo no Brasil recebeu 2 títulos, 2 méritos. Primeiro, fizeram para ele estátuas. Segundo, deram para ele status. Cada lugar do mundo, do Brasil, tem uma estátua de um guia, de um caboclo, de um orixá, de um exu, de um demônio, de um principado. Cada lugar que nós vamos no Brasil tem uma imagem de um pseudo-ídolo, que as pessoas ignorantemente não sabem do que se trata. E as igrejas vão para a rua, fazem marchinha para Jesus e dizem assim, o Brasil é do Senhor Jesus. Mentira, não é. O Brasil pertence a Satanás. Do lado de Brasília existe o Vale do Amanhecer, a maior concentração esotérica do mundo, a maior concentração de bruxos, a maior concentração de espiritualistas, gnosticistas do mundo, está do lado do poder de Brasília. Homens, antes de assinarem um pacote, antes de levarem qualquer coisa para mostrar à nação, consagram aos demônios. Eu falo isso diante do sangue do Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica ela é muito boa dentro do templo. Dentro do templo a gente grita, chora, levanta as mãozinhas. Aí quando saímos de dentro da igreja, se você falar hoje para uma pessoa, mas você é crente? Ele diz, não, eu sou do movimento gospel. As pessoas têm vergonha de se identificarem com o povo da Bíblia. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu conheci um crente só de olhar para ele. E não era por causa da aparência não, é porque havia santidade. Hoje o indivíduo mostra a carteirinha, chega e diz, eu sou da igreja tal. Você olha a carteirinha, olha para ele e diz assim, mas tá esquisito. O Espírito não testifica. Aí diz, não pastor, a igreja está crescendo, está nada, a igreja está inchando. Jesus nunca se empolgou com quantidade de gente, mas ele se preocupou com a qualidade do seu povo. Nós estamos aqui em milhares de pessoas e não tem um cidadão aqui com intimidade com Deus suficiente para pegar na mão de um paralítico e falar, levanta e anda. Falamos que temos e não temos. Transformamos a igreja num palco de desfile de modas. Transformamos a igreja numa mera organização social, mais uma.
onde vale mais aquele que tem mais, onde vale mais aquele que sabe mais. Temos a pachorra de passar perto de uma igrejinha e debochar dela, e dizer: olha aí, ó, mais um movimentozinho. Alguns batem no peito e dizem assim: eu sou da igreja tal. Aí você entra dentro da igreja, é igual um mausoléu. Estava pregando no Canadá uma vez, em Toronto. Peguei uma revista de bordo do avião, e lá estavam algumas obras de artes. E o Brasil é conhecido na Europa e em boa parte da América do Norte pelas obras de artes que existem dentro do cemitério. E lá estavam as fotos de alguns mausoléus, aquelas casinhas, tipo capelas que existem dentro dos cemitérios brasileiros, da família fulana de tal. Mármore, granito, estilo barroco, artistas fizeram imagens, estátuas gigantescas. As flores são trocadas todos os dias. Tem uma pessoa contratada para limpar todo dia, para não deixar empoeirado. É bonito aos olhos, mas quando você abre a porta e entra lá dentro, só tem morte lá dentro, só tem féretro, só tem defunto. Quantas igrejas não estão assim? Tem estrutura pelo lado de fora, aí você entra dentro dela, você não sabe se está numa reunião da maçonaria, se você está numa reunião de políticos, se você está numa reunião do Rotary Club, porque é tudo comedido. O Espírito Santo é aprisionado numa gaiola, e a liturgia é falida, mensagem fria, morta, louvores que empolgam sua alma, não tocam o espírito. As pessoas levantam as mãos, choram, fazem assim, fazem coreografia e saem dali, vão para dentro dos motéis pecarem. Saem dali, vão encher a cara de cachaça e fumar. É por isso que não tomamos posse da terra. E aí quando levanta alguém para falar umas coisas dessas, vão dizer: ele é louco, ele é desequilibrado, vamos fechar a porta, aqui não prega mais, aqui não vem mais. Eu quero repreender esse espírito maligno e dizer que quem manda na terra, através dos crentes, é o Senhor Jesus de Nazaré. Todo espírito desencarnado que não possui corpo está na terra de forma ilegal, e só existe um povo na terra que tem autoridade de varrer com eles aqui. É você que está sentado aí em cima, é você, somos nós. Quem tem autoridade contra demônios, abre os dois braços e grita: glória! Segure. Está na hora de quebrarmos os ídolos e queimá-los no fogo. Pastor Marco, mas calma aí, porque hoje você pode ir preso. É tudo que a igreja precisa. Já estava numa reunião de pastores, de gente inteligente, gente pensante, e eles fazendo os cálculos, as estatísticas, com calculadora na mão. Se cada crente no Brasil orar 2 horas por dia, 2 vezes por semana, no período de 3 meses teremos. Eu falei: vai Jesus, eu só dava risada. Se pegarmos um crente com uma Bíblia, cada um com uma porçãozinha do Evangelho de João, sair na rua, em menos de tantas horas evangelizaremos a cidade. Ah, que coisa horrível. Pediram minha opinião. Eu falei: eu tenho uma opinião para o reino de Deus crescer no Brasil. Qual, pastor? É pegar um pastor como eu pregando em praça pública e me meter ele na cadeia, me botar atrás das grades, porque aí alguém vai parar, vai chamar a atenção. Por que ele está preso? Porque ele pregou a verdade na rua. A igreja não precisa de super-heróis, a igreja não precisa de estrelas. Nós já temos uma estrela grande, que é Jesus. A igreja não precisa de homens intelectuais, a igreja precisa de gente de coragem, cabra macho. Desculpa aí o meu linguajar lá da rocinha, lá da terra. Eu venho lá do onde Judas perdeu a bota, 3 coqueiros para frente de Bagdá. Deixa eu lhe dizer uma coisa: cabra frouxo não terá autoridade, não terá poder. Se você tem medo de perder um membro da sua igreja porque ele é rico, porque ele é importante, porque ele é influente, você está desqualificado para estar na frente da sua igreja. No reino de Deus, dentro da igreja não existe doutor, não existe professor, não existe médico, não existe político. Existe servos, existe homens que receberam poder, que receberam autoridade. Quem recebeu da glória aí? É isso mesmo. E não adianta ficar com essa cara feia, parecendo que comeu giló antes de vir para a reunião, não.
Não adianta ficar me olhando com esse olho seco, estufado, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você tem que tomar vergonha na sua cara, crente. Está na hora da igreja vestir a bandeira do evangelho, passar o sangue de Jesus em cima do corpo e tomar posse da terra. Eu profetizo que Londrina vai se curvar diante do evangelho, porque o Senhor vai começar a levantar homens com autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Quem quer que se candidata a isso? Quem se candidata a isso? Quem se candidata a isso?